Análise política com Orion Teixeira. 10h23. Bom dia, Orion Teixeira. Tá por aí já? Bom dia, Maria Fernanda Sinini, Luciana, Murilo, espectadores ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Estamos aí. Orion, Bolsonaro vem a BH, acho que nesta semana, não é isso? Para impulsionar o candidato do PL. E Lula, tem agenda aqui também? Olha, Maria Fernanda, Lula ainda não confirmou nada, mas a vinda de Bolsonaro a Belo Horizonte irá acontecer na noite desta quinta-feira para tentar impulsionar a candidatura de Bruno Engler do PL. O bolsonarista integra aí o pelotão de candidatos a prefeito de Belo Horizonte de segundo lugares, né? Que pela margem de erro inclui outros 4 concorrentes. Além de Engler, tem Fouad Noman, do PSD, candidato à reeleição, prefeito de Belo Horizonte, Duda Salabé, do PDT, Carlos Viana, do Podemos e Rogério Correia, do PT. Quem conseguir se desgarrar daí e crescer acima da margem de erro poderá garantir a passagem ao segundo turno para enfrentar o candidato do Republicanos, Mauro Tramonte, que até o momento mantém-se à frente da disputa e, de acordo com todos os institutos de pesquisa, isso o projeta para a disputa final. Bolsonaro, então, vem aí para acrescentar alguns pontos a Bruno Engler. Vai conseguir? Pode. Sim, mas o que o candidato a prefeito do PL já detém é resultado de sua aliança e fidelidade ao bolsonarismo. Ou seja, Bolsonaro vem apenas reafirmar e consolidar o que ele já conquistou. Outra dificuldade do crescimento do bolsonarismo é a falta de um contraponto direto. Como se sabe, o bolsonarismo não tem vida própria e ele encarna aí o antipetismo, onde a PT, forte com chance de vitória, ele cresce. Como em BH, o PT de Rogério Correia não decolou, assim como no Rio de Janeiro, o candidato Bolsonaro também não. Então, no Rio, o candidato bolsonarista Alexandre Ramagem, também do PL, tem o mesmo percentual de Bruno Engler aqui em BH. Então, lá o candidato à reeleição pelo MDB, Eduardo Paes, atual prefeito, lidera com folga. Já em São Paulo, o candidato de Lula, Guilherme Boulos, que é do PSOL, é um dos favoritos. Então, Bolsonaro lá tem 2 candidatos que brigam entre si para ver quem será o representante bolsonarista na reta final. Pablo Marçal, do PRTB, o que mais se parece com Bolsonaro, pelo estilo e tom agressivo, e Ricardo Nunes, atual prefeito e candidato à reeleição pelo MDB, que é um estilo mais de centro, embora tenha recebido o apoio oficial de Bolsonaro, do ex-presidente. Por outro lado, então, se Lula aparecer por aqui e abraçar a candidatura de Rogério Correia como a mesma intensidade que emprega lá em São Paulo por Boulos, pode ser que o petista cresça e na cola dele também subiria o bolsonarista. Orion, vamos falar agora sobre Zema, RRF, o assunto que tá dando dor de cabeça. Agora tem teto de gastos, os poderes, outros órgãos, tá todo mundo aí em estado de apreensão. O que tem para essa semana, Orion? Olha, Maria Fernanda, essa será a primeira semana após as polêmicas decisões de Zema de fazer acordo para aderir Minas ao regime de recuperação fiscal e de decretar o teto de gastos. Então, após a reação inicial, a perplexidade mantém-se entre os outros poderes, legislativo, judiciário e órgãos públicos autônomos, como o Ministério Público de Minas Gerais e o Tribunal de Contas, Defensoria Pública. E, claro, a indignação é por conta da oposição na Assembleia e das lideranças dos servidores públicos, do funcionalismo. A perplexidade causou também o constrangimento, menos pelo conteúdo e mais pela forma como foram tomadas as decisões do governador. Nenhum dos poderes, por exemplo, foi consultado. O judiciário, muito menos o legislativo, que tem a prerrogativa de votar, aprovando ou não as tais medidas. Como não tem votos suficientes para aprovar seu projeto, o governo não quis correr riscos e baixou logo o decreto e o STF, com o STF, por meio do governo federal e do STF, de decretar isso aí. Zema demonstrou também que não precisa da Assembleia Legislativa para governar.
A adoção do teto de gastos vai afetar também o orçamento do Legislativo, do Judiciário, que a partir de agora terão que refazer suas contas à luz da nova realidade fiscal. A perplexidade é tal que na Assembleia fazem até uma avaliação crítica, né? A Zema dizem que na política eleitoral ele superou as divergências e se uniu ao ex-prefeito Alexandre Calil, seu desafeto, né, para apoiar o candidato do Republicanos, Mauro Tramonte. E na gestão administrativa, ele se uniu ao governo Lula, outro desafeto dele, para aderir ao regime de recuperação fiscal. Então, essa perplexidade e constrangimento levaram, por exemplo, ao esvaziamento da primeira reunião, chamada por Zema na semana passada com os poderes, para explicar depois aí do anúncio do pacote de medidas que ele adotou. Bom, no final da semana passada, o secretário da Fazenda concedeu entrevista para adiantar que os poderes não serão afetados, que o governo irá dar cobertura a eles. Hoje, o presidente da Assembleia, Tadeu Leite, irá se reunir com os líderes partidários para avaliar os próximos passos da casa. Está lá em tramitação o projeto de resolução da oposição que tenta sustar os efeitos das medidas. E mais, todos querem saber se aprovado o projeto do senador Rodrigo Pacheco, que tem uma renegociação, um modelo alternativo, se Zema irá ou não fazer a migração de um programa para o outro. Orion, preocupante, né? Quando um governo não precisa da Assembleia para governar. Vamos ficar de olho, a gente se encontra nessa semana ainda. Bom dia para você, Orion. Combinado, um abraço a todos e quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia.